A galera me chamou de clubista. Aí, ó. A galera tá me chamando de clubista. Acho que o Atlético vai entregar pro Bahia. Esse é um tópico. Tópico que tem que ser falado e eu falei. A galera me chamou de clubista porque eu fui botando, né, os jogos aqui e a galera ficou só falando que o Cruzeiro, não sei o que eu fui clubista e tal. Beleza. E aí o meu campeonato brasileiro terminava assim, né? Meu campeonato brasileiro acabou terminando assim. Cruzeiro com 44, Vasco com 43, Bahia com 40, Goiás com 38, Coritiba com 30 e América com 22. Bom, cara, assim, não é que é clubismo, mas eu fui por calendário mesmo, por disputas e jogos que restam. Porque, pô, fui olhando. Aí, rodada por rodada. Tá. Aí eu vou jogar lá na rodada. Qual que é? 36 que tá em disputa? 35. Pô, o Cruzeiro pega o Goiás. Não, acho que é difícil. O Bahia pega o Corinthians, que é um time dificílimo de se ganhar agora no momento. Dificílimo de se ganhar. O Vasco vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa. Acho um time também chato. Um time chato pra se jogar contra. Bem chato. Aí depois, o Vasco pega o Corinthians, que eu falei, pô, o Corinthians talvez seja, nesse momento do Brasileirão, o time mais chato de se jogar contra. O time mais chato. Porque o Corinthians não perde. Não perde. E te ganha com 1-0. Jogo chato, jogo difícil, jogo amarrado, complicado. O Bahia recebe o São Paulo, que eu acho que é um time melhor do que o Bahia. O Cruzeiro recebe o Atlético, que eu acho que é um time melhor do que o Cruzeiro. Mas que o Cruzeiro consegue segurar mais jogo do que o Bahia. Porque, poxa, essa tem sido a tônica do Cruzeiro. Tem conseguido segurar os adversários muitas vezes. E o Bahia, nem tanto, né? O Bahia toma muito mais gols do que o Cruzeiro. Muito mais. Bahia tomou praticamente 20 gols a mais do que o Cruzeiro no Brasileiro. Então, essa pra mim é uma questão grande. Poxa, time que toma menos gols, ele tem mais chance de se salvar. Não é isso, não? E aí, beleza. O Bahia joga contra o América fora de casa, que vai se despedir da sua torcida e tal. Não sei, eu coloquei o Bahia vencendo esse jogo, depois eu voltei atrás. Eu acho que eu colocaria o Bahia vencendo esse jogo, sim. O Cruzeiro joga contra o Botafogo. Como a gente sabe, o Cruzeiro é um time que joga melhor contra time melhor do que ele. E vai visitar o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo vai ter que ir pra cima do Cruzeiro. E aí, quando o Cruzeiro tem espaço, quando o adversário vai pra cima, o Cruzeiro tende a ir melhor. E o Botafogo é um time que sofre quando deixa espaços pro seu adversário. Eu acho que o Cruzeiro não vai ganhar do Botafogo, mas pode empatar. E o Vasco tem simplesmente o Grêmio fora de casa, que eu acho mais difícil. Mais difícil. É mais difícil você vencer do Grêmio na arena do que vencer do Botafogo no Newton Santos hoje. Sendo um time pior. Porque o Botafogo tem dificuldades contra times piores. E aí na última rodada o Bahia recebe o Galo. E aí a gente fica essa incógnita de que se o Galo vai querer rebaixar o Cruzeiro ou não. Fica uma incógnita.
o Vasco recebe o Red Bull Bragantino, que no meu cálculo de Brasileirão estaria com chance de título na última rodada. Então tem obrigação de ganhar. E o Cruzeiro vai receber o Palmeiras também, que tem obrigação de ganhar. Então o Cruzeiro perde pro Palmeiras, o Vasco perde pro Red Bull, e a incógnita ficaria aqui com o Bahia e o Galo, Bahia e Galo. Essa é a incógnita da última rodada. Só que na minha simulação, se o Galo entregar pro Bahia, por exemplo, na última rodada, entregar, que eu tô falando é entregar abraços, entregar salva de palmas, entregar parabéns. Não tô falando que ninguém entrega jogo. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Se acontecer do Atlético acabar perdendo pro Bahia, por algum acaso, se o Galo jogar mal, por acaso, lá contra o Bahia na última rodada, com o Cruzeiro e o Bahia disputando quem fica na Série A ou não, por acaso, tá? Por acaso. Quem seria rebaixado, na verdade, seria o Vasco. Não seria nem o Cruzeiro nas minhas contas. Nem minha cabeça. Nas minhas contas. Seria o Vasco. Seria nem o Cruzeiro. Então, assim, eu fui meio que taxado de clubista nessa minha simulação. Mas, se a gente for olhar pros calendários, o do Cruzeiro é um pouco mais fácil do que do Bahia e do Vasco. Pouco mais fácil. E aí então, poxa, não coloquei o Bahia ganhando nenhum. Mas, cara, o Bahia vai enfrentar times difíceis. E o Galo na última rodada vai estar brigando por Libertadores direto ou não, né? Que faz diferença. Pro Galo faria diferença esse ano. Faz diferença no Cascalho, no Dindim. O Vasco enfrentando o time que vai ter que brigar pelo título. Eu até coloquei empate, na última rodada. Não coloquei nem o Vasco perdendo, não. E o Cruzeiro eu coloquei perdendo. Aí, ó. Flamengo e Red Bull empate. Fluminense e São Paulo. Vamos jogar jogo atrasado também. Fluminense e São Paulo. Acho que empate. Botei empate 1-1. Empate 1-1. Cruzeiro e Vasco. Aí. Eu acho que vai ser um empate também. Não acho que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo do Vasco. Não acho. Já. Aí, tá. Acho um jogo muito difícil pro Cruzeiro. Aqui, vitória do Fluminense. Vitória do São Paulo. Vitória do Cruzeiro. Empate. Vitória do Palmeiras. Empate. Vitória do Corinthians. Vitória do Galo. Vitória do Cap. Vitória do Flamengo. Empate. Vitória do Palmeiras. Vitória do Red Bull. Vitória do Grêmio. Empate. Vitória do Santos. Empate. Vitória do Botafogo. Oi. Hã? Tô. Fogo. Vai, vem cá, você ficar aqui. Empate. Cuiabá Inter. Joga aí.
vitória do Flamengo, vitória do Palmeiras, vitória do Red Bull, tá até de camisa, vitória do Grêmio, vitória do Fortaleza. Aí, na moral, eu fiz algum absurdo? Eu acho que, tipo assim, o único problema meu foi essa vitória esse empate do Bahia com o América aí. Acho que foi a única parada que eu poder mole, errei e fui moleque. Errei e fui moleque. Nessa situação da derrota, da vitória do Bahia, olha você lá na live. Apareceu na live de pijama. Foi a única parada que eu errei foi moleque. Aí eu vou admitir. Eu preciso aprender a desligar o retorno do microfone. E aí, irmão? Preciso aprender a desligar o retorno do microfone. Não sei fazer isso. Você vai usar o fone? Bom, ele é sem fio. Usa ele na TV, ué, sem fio. Você colocou vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza? Coloquei não, pô. Nunca. Eu falei. Esse jogo não era um jogo de vitória do Cruzeiro. Não era o cálculo de vitória do Cruzeiro. 0 vitória do Cruzeiro hoje. Fortaleza. Empate. Empate, Corinthians e Inter. Vitória do Galo. Vitória do Cap. Vitória do Bahia. Contra o América, vitória do Bahia. Será? Acho que não. Empate. Aí foi o meu erro. Aí foi o meu. Eu fui o Ícaro do futebol brasileiro aí agora. Aí foi o meu erro. Foi apostar esse empate do Bahia. Que aí eu não sei se vai acontecer. Mas é igual eu falei, a galera tá falando que eu fui clubista, que eu fui privilegiar o Cruzeiro e tal. Mas assim, como eu disse, se não for o Cruzeiro, se o Bahia não for rebaixado, na minha previsão, quem vai ser rebaixado vai ser o Vasco, não vai ser nem o Cruzeiro. Eu acho que o Vasco tem mais chance de ficar do que o Bahia. Eu acho. Flui Grêmio. Empate. Vitória do Flamengo contra o São Paulo. Goiás e América. O Bahia tá fudidinho, filho. Vitória do Goiás. Inter e Botafogo. Vitória do Botafogo. Bahia e Galo. Vitória do Galo. Vasco e Red Bull. Empate. Santos e Fortaleza. Vitória do Santos. Cruzeiro e Palmeiras. Vitória do Palmeiras. Coritiba e Corinthians. Empate. Curitiba cair com dignidade. Cuiabá e Cap. Vitória do Cuiabá. Fortaleza e Botafogo. Essa foi minha previsão do Brasileirão.